Diana Martins Marques, âncora. O sol percorre toda a extensão de um muro, riscos na paisagem, escrita a lápis. A rua começa desde a escrita, esta em que te sigo. Este poema é uma âncora, é para que você fique sempre aqui. Mas fogem as horas sem carícias, horas que são como um tanque de peixes sem peixes. A minha mão cobre a sua com sua sombra. Este poema pesado afunda. Sejam todas e todos bem-vindos ao primeiro episódio da live poética A Poesia é Pop, que acontecerá todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas, sempre aqui no Instagram da Duas Telas Produções. Hoje eu vou chamar carinhosamente essa live de A Voz da Poesia, porque a minha convidada, ela mora no coração do sertão baiano, ela tem a voz da poesia e ela já conquistou milhares de fãs por aí através de seus vídeos poéticos que ela, enfim, posta sempre lá no seu canal no YouTube. Ela já tocou com suas lentes fotográficas o Rio São Francisco e o Rio Amazonas. Hoje eu converso com a poeta e declamadora Áquila Emanuele, a Manu do Sertão. E eu vou já aqui procurar agora a Manu, para saber se a Manu tá por aqui, né? Pra gente conversar. Já aciona aí, né, pra gente começar esse bate-papo. Tô aguardando a Manu aqui me responder. Pronto! Olá, E aí, boa querida? noite, Tudo Pedro. bom? Tudo ótimo. Ai, que Ah, recepção boa noite. calorosa e tão poética. Tô aqui tentando fazer é, com que isso tudo aqui seja bem bonito, né? E tô aqui um pouquinho perdido, mas já me encontrei aqui. É, Manu, vamos começar então? Bora lá. Então pronto. Primeira pergunta para você é: como é que vai o sertão? A flor de um buzeiro, ela continua iluminando os dias do sertão? Sempre, sempre. E é que bom começar desse jeito, perguntando como vai o sertão. A gente tá vivendo um período auspicioso aqui no sertão. Tá chovendo no sertão. E a chuva tem sempre um sentido tão místico e tão bonito e tão poético para a gente que mora aqui desse lado. Então, tá chuvoso o sertão, tá inundando em vida e poesia. Ah, que maravilha! E eu comecei aqui falando, né, esse nosso, fazendo aqui a fala de abertura, né, é uma alegria ter você nesse primeiro encontro aqui. É, e eu queria saber, já de cara, assim, como é dar a voz para a poesia? Olha, Pedro, eu lembro da primeira vez que eu gravei um vídeo poema e publiquei no meu canal no YouTube. E eu recordo de dois comentários bem fofinhos. Um da minha sobrinha, Rebeca, e outra do Gabito. A Rebequinha comentou num poema da Adélia Prado da seguinte forma, nunca vou esquecer. E ela acho que tinha 10 anos na época. O que seria do mundo sem Adélia Prado? Ela perguntou dessa forma. Ela tinha 10 anos, né? E eu fiquei pensando muito nisso. Eu não chamaria da voz a poesia, porque eu acho que a poesia, ela já tem voz por si mesma. É aquela coisa que a Adélia fala pra gente, né? Que a maior vingança da poesia é ela ser maior do que a gente. Talvez eu empreste a minha voz à poesia, para dizer uma poesia que já tem essa voz por si mesma. E eu acho que o sentido especial de poder ressignificar a palavra poética através de um experimento que, para além da palavra escrita, né, a gente lida ali com aqueles elementos da imagem visual e sonora, é como eu acessar as pessoas. Eu sinto que eu sou um canal de acesso, né? Para as pessoas poderem se tocar com a palavra.
Porque eu sempre pensei muito nisso, né? De que os nossos processos formativos, eles são muito viciados. O contato que a gente tem com a Sim. poesia, por exemplo, na escola, é um contato muito distante, é pela via teórica, né? E eu acho que poesia é feito para ser sentido mesmo. Então, eu acho que o grande sentido do trabalho que eu toco, assim, de forma tão despretensiosa, é esse: fazer as pessoas sentirem, entrar em contato, fazer com que a poesia toque dentro, né? Eu não quero que. Eu acho que a poesia não precisa disso, de ser entendida pela métrica, pela estrutura. Eu acho que é essa coisa de tocar mesmo. É o mais importante, né? Como diz o Manuel de Barros, né? Como dizia Manuel de Barros, né? A última coisa que a poesia precisa é fazer razão, né? É de ter razão, né? Poesia quer tudo antes disso tudo, né? Quer sentir. é, A poesia quer isso, né? Ela não quer informar nada, ela só quer ser. É só disso que ela precisa, né? E ela não E me fala mais um precisa. pouquinho sobre. Sim, também na linha do Manuel, não precisa nem ser descrita, teorizada, é descoberta, Não, não, achada, não. sentida, né? O Manuel mesmo dizia, né, que quando ele escrevia um poema e as pessoas saíam para analisar, ele gostava de ver, né, os trabalhos de conclusão de curso, essas coisas todas, né, Uhum. porque ele gostava de saber o que as pessoas enxergavam, né, porque era uma coisa de repente do que ele nem tinha imaginado, né, era algo que ele não tinha visto e as pessoas conseguiram enxergar e ele adorava, ele achava essa uma tarefa assim única para ele, né, então é isso mesmo, a tua fala é maravilhosa em relação a isso. A poesia, ela é para ser sentida mesmo. Ela não quer saber de mais nada. Agora eu quero saber um pouco do processo, né? Do teu processo criativo, na gravação dos vídeos, de repente na escolha desses poemas, né? Como você escolhe os poemas? Porque você empresta a sua voz para poemas de vários autores, né? Sim, eu costumo sempre dizer que gravar um vídeo não é um acontecimento aleatório. Tem todo um processo, até mesmo de intimidade com a palavra. Eu Sim. comecei no meu canal divulgando a Adélia Prado e os poetas azuis e também Aline Monteiro e, enfim, poetas que eu tinha uma afinidade muito grande, uma afeição, poesia que me tocava. E eu sempre gostei muito da fotografia, da imagem. Eu acho que a imagem é um poema que fala em silêncio. Então, Sim. tem uma coisa muito bonita assim que a Clarice cita num livro dela chamado Água Viva, que eu gosto muito, onde a narradora, ela se divide entre dois ofícios. Ela é pintora e escritora. E aí ela começa meio que a questionar o caráter meio limitador das palavras. Aí ela diz mais ou menos assim: é, tudo que sei não posso dizer, só sei pintando. Ou pronunciando palavras e sílabas cegas de sentido. Mas para dizer do meu substrato, eu faço uma frase feita de instante já, né? Esses instantes já de Muito. que a Clarice fala, eu penso que são essas frações de segundo em que a vida da gente acontece, né? Esses átomos, né, de segundos em que a vida acontece, feito a imagem metafórica do pirilampo, né, que acende e Sim. apaga. Então, para além de explicar a pertinência entre a palavra e a imagem, essa passagem da Clarice me fez muito perceber a potência que tem a própria fotografia de revelar e de mostrar esses átomos de segundos em que a vida acontece. Então, o meu contato primeiro com essa coisa da imagem me fez perceber que não me bastava só me assombrar com a beleza do mundo, eu queria eternizar esses pequenos assombros em escapes fotográficos. Então, eu comecei a fotografar e, de repente, também comecei a filmar pequenas coisas, né? Pequenos videozinhos com o aparelho do meu celular, no meu smartphone. E aí eu percebi como que a poesia ganhava um sentido novo através dessa coisa visual, né, imagética. Então, foi como eu comecei a conceber todo esse processo. Inclusive, isso me ajudou a ressignificar muitas coisas que eu faço na minha vida. Tem uma série que eu produzi de vídeos, né, onde eu ressignificava todo o meu trajeto daqui de casa para o meu ambiente de trabalho.
E é engraçado, as pessoas perguntavam assim, mas eu trabalho na prefeitura municipal, né? À frente da gestão pública. Ah, mas isso aqui é na prefeitura, porque a prefeitura tem essa imagem meio é, de um lugar, de um espaço institucionalizado, distante das pessoas, né? E a Uhum. poesia fez, inclusive, a gente enxergar melhor esses novos lugares, né? E a poesia também me fez andar muito sem pressa por aí, sabe? Captando o sentido das coisas. Então, meu processo criativo, ele é basicamente isso. Olhar para um poema e pensar um poema através de uma imagem verbal, como o próprio Manuel de Barros faz muito isso, né? Na poesia dele. Um Sim, poema que sim. é repleto de imagens. Então, eu penso o poema, né? Um poema que eu tenho toda uma afinidade, toda uma, uma, uma intimidade, e eu começo a imaginar como seria esse poema contado em imagens. Então, depois eu vou captar a imagem, e aí faço todo o processo de gravação. E não é uma coisa simples, porque um vídeo poema ele precisa ter uma confluência muito harmônica entre esses três Uhum. importantes elementos, né? Visuais, a sonoridade e a poesia. E aí é isso, né? O que eu mais gosto é que é uma coisa muito singela, muito despretensiosa. Não são grandes produções, né? Com um aplicativo mesmo no Sim. celular, dá para fazer tudo isso. E é uma forma nova de enxergar o mundo, de enxergar a beleza, né? Nessas coisinhas pequenas que existem ao nosso Aham. redor e que são carregadas de poesia. Massa. Quando eu ouço o teu trabalho, quando eu vejo também, né? Porque além de ouvir, a gente pode ver também, né? E Aham. sentir, né? Tudo que tu arquitetou ali para aquele momento, a construção daquilo tudo, né? É, eu fico também me imaginando, eu fico imaginando, né? Como você idealizou aquilo, é, mas no sentido de sentimento mesmo, né? O que será que levou ela a dizer? O que ela quer dizer com isso agora, né? Com essa imagem, esse poema, essa coisa toda. Eu gosto de saber, mas do sentido do que você sentiu naquele momento, assim, sabe? E assim, eu acho que além de mim, com certeza deve ter outras pessoas que também devem ter histórias, e você também deve ter algumas histórias de pessoas que devem ter chegado até você e ter dito alguma coisa do tipo, olha, eu vi o teu trabalho, eu senti isso, ele me transformou, o quê? O que que as Tem pessoas muita sempre falam história. para Por você? exemplo, tem um vídeo que eu postei, acho que é um dos primeiros vídeos que eu postei no meu canal, recitando o Sensualíssimo, A Terceira Via, da Adélia Prado. E a imagem que eu Sim, captei era de um pôr do sol na varanda da casa da minha sobrinha. E é uma imagem com um varal gigante, cheio de pregadores, né? E aí deu para captar o contraluz do pregador e o pôr do sol ao fundo. É, às vezes as pessoas pensam que para ler o poema e para ressignificá-lo através da imagem, você vai pegar a literalidade. Mas é muito mais do que o que a gente sim, está sentindo e o que a gente acha que o poema pode traduzir a partir, né, daquele escape fotográfico e daquela forma como você está enxergando ali. Então, sim. um poema como o da Adélia Prado, Sensualíssimo, tocou a minha mãe, né? Que assiste os vídeos no canal. Ela falou, mas puxa vida, que poesia bonita, né? Os meus sobrinhos, que são os meus maiores fãs, eles acompanham tudo que eu posto ali. Eles dizem, ah, mas tia, que poesia ótima. E eles são pequenininhos, né? E o que é Sim, mais bonito dessa coisa e as grandes histórias que esse trabalho com a poesia me rendeu foram encontros muito bonitos com pessoas muito especiais. Eu recebo muitas mensagens, tanto no próprio YouTube mesmo, às vezes as pessoas me acham no Instagram e enviam mensagens dizendo: Puxa vida, que coisa boa poder te ouvir, né? Tem uma amiga querida chamada Vanessa Paulinelli. Não sei se ela está acompanhando essa live. Ela é de Brasília. E eu não sabia da história da Vanessa. Ela me contou tempos depois. Ela sofreu um acidente, ela ficou internada, ficou muito mal. E
Ela viveu uma experiência de quase morte mesmo, assim, foi um milagre ela ter voltado. E, na verdade, não foi um acidente, foi um problema de alguma infecção hospitalar, alguma coisa assim. E aí a Vanessa, né, ela teve algumas sequelas. Por exemplo, ela teve perda auditiva e entre tantas outras coisas. Mas ela sempre mandava mensagens para mim, dizendo que conseguia ouvir, né, muito lá longe, assim, a minha voz, e isso tocava muito ela. Eu achei uma coisa tão especial, né? Como que a poesia consegue. É uma coisa muito mística, sabe? Essa conexão Sim, mesmo que eu tenho com os poetas do Amapá, eu sempre penso numa conexão muito mística e espiritual. São histórias bonitas e um encontro tão maravilhoso que só aconteceu graças à poesia, assim. E são muitas histórias, né? Recentemente eu conheci um poeta sensacional, mineiro, o é. Pedro Muriel, que me encontrou Que também. vai estar aqui com a gente Vai estar também, aqui né? com a gente, ele agora é poeta pop também. Foi assim, um encontro tão despretensioso. Ele encontrou um vídeo meu restando a Adélia também no YouTube. E a história do Pedro Muriel é uma história assim que deixa a gente muito tocado. O Pedro Muriel é cheio de vida e a própria relação que ele tem com a poesia, com a palavra, é uma coisa que deixa a gente bem entusiasmado assim. Então, é também uma história Sim, bonita, é um encontro que aconteceu graças à poesia também. A poesia servindo de ponte para um monte de coisa. Isso que é o maior barato, assim. isso. Se a gente falou tanto de poesia, sobre o papel da poesia, eu estou aqui com a Adélia Prado, o, a obra dela, né? A Eu não Poesia sei Remida da se Adélia Prado. Eu não sei se Hã? aparece, mas o meu tá bem ali no fundo. Essa é a nossa Bíblia, né? É a Bíblia Sim, do é. poeta. E aí eu vou compartilhar então com todo mundo esse poema. E já prepara um poema aí também para ti já ler em seguida pra gente. Tá Tá bom? bom. Esse daqui chama-se Sedução e é da Adélia Prado e diz assim: A poesia me pega com sua roda dentada, me força a escutar imóvel o seu discurso esdrúxulo. Me abraça detrás do muro, levanta a saia para eu ver, amorosa e doida. Acontece uma coisa, eu lhe digo, também sou filha de Deus, me deixa desesperar. Ela responde passando a língua quente em meu pescoço, fala pau para me acalmar, fala pedra, geometria. Se descuida e fica meiga, aproveito para me safar. Eu corro, ela corre mais. Eu grito, ela grita mais. 7 demônios mais forte. Me pega a ponta do pé e vem até na cabeça, fazendo sucos profundos. É de ferro a roda dentada dela. Ah, esse é maravilhoso, eu amo. Eu vou. Esse é incrível, né? E eu acho que descreve muito bem esse papel da poesia na nossa vida, Sim, né? Porque assim, galera, a gente quase ainda não falou aí com vocês, daqui a pouco a gente vai falar. Mas essas lives estão acontecendo porque elas falam e traduzem o amor que a gente sente pela poesia, pela palavra, o nosso ofício de poeta, né? Né, Áquila? sim, exatamente. E como toma conta, assim, da vida da gente, né? Sim, com certeza. E prepara agora um poema pra gente. Vamos lá Sim, compartilhar com eu, o eu pessoal? quero, eu Vamos lá. quero recitar um poema. Esse é um poema meu, se chama Banquete. E é um poema que resgata um pouco de uma memória afetiva. E eu dedico ele para minha mãe, que infelizmente não vai conseguir acompanhar, Ah, mas depois eu vou mostrar tudo para ela. E ele diz assim: mostra. Outro dia, meu irmão contava das viagens que a mãe fazia até a cidade velha. Acordava às 4 da manhã para preparar o café antes de partir. O cheiro da comida, que inevitavelmente se espalhava por toda a casa, era um convite ao corpo mais preguiçoso a levantar da cama. A bênção, saudavam ansiosos, esperando permissão para intempestivamente usufruir daquele banquete. A mãe, com todo o afeto e bondade, sentava à altiva e servia cada um dos filhos sem distinção. Talvez tenhamos demais para entender o significado daquele ato que fazia ecoar alegrias demoradas dentro de casa. Hoje, meninos já crescidos,
Todos sabem que sentar à mesa para comer é mais que um ritual, uma tradição. É um jeito da mãe pronunciar o seu amor em silêncio. E nunca se ouviu num silêncio falar tanto. Ê, que lindo! Maravilha. Esse poema, é, essa memória, né? Essa memória é muito bonita. Ela me lembrou também muitas histórias, assim. Eu gosto muito de escrever sobre as memórias. Eu acho que memórias, eu acho que a memória é algo que é único, assim, na vida da gente, né? É algo que a gente carrega, de fato, e ninguém tira, ninguém tira. Ontem mesmo, estava pensando nessa live, né, no que a gente iria conversar, no que eu poderia te perguntar, né, de repente que eu nunca, é, enfim, ainda tinha te perguntado. E teve um período em que teve um tempinho que a gente estava falando um pouco sobre as tuas memórias, eu lembro. E eu tava nessa coisa, né, da memória, quanto a memória é muito importante para o poeta, né? A memória é um instrumento fantástico para a poesia. E esse teu poema é um poema tocante. Faz logo o vídeo poema, pelo amor de Deus, para a galera também ouvir aí, ficar bastante emocionado e, enfim, entrar nessa atmosfera bonita aí dessa tua memória poética. E nós E um somos, beijo para a mãe também. nós somos seres históricos, né? E tudo que a gente é faz parte de uma construção da própria memória afetiva, da gente reconhecer quem a gente é, de onde a gente veio. Isso é muito importante. Sim. Uhum. Agora eu quero te perguntar um pouco, assim, para ti, o que é a popularização da poesia? O que é essa poesia pop? Essa é uma pergunta até que eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu nunca gostei dessa coisa da elitização da arte, sabe? Da arte sempre sendo colocada como um privilégio para alguns poucos. E a gente sabe que por muito tempo, né, a própria poesia e a arte no geral, não foi muito difícil Sim. se conceber e se compreender a arte como um processo coletivo, um processo que deve que pertence a todo mundo e não uma casta social específica, a grupos sociais específicos. A arte ela sempre teve colocada muito num pedestal distante das pessoas, né? E hoje a gente vive hoje não, mas recentemente um movimento muito bonito. Aquela coisa que a Matilde chama, né? Os poetas são os novos roqueiros, falando sobre essa revolução que a poesia vem causando no mundo e vem fazendo muito barulho. E é muito legal a gente discutir essa coisa do pop dentro da arte, né? Do pop na poesia, porque a poesia é uma coisa que é tão dentro da gente, né? É uma coisa que está tão ínsita a natureza toda das coisas que ela não tem que estar em um lugar só. Ela tem que estar espalhada e Sim. invadida em todos os espaços. A poesia ela é muito imensa. A poesia ela está em todas as coisas e por isso que ela é grande. Então, eu penso que, inclusive, esse trabalho que eu toco através, né, da disponibilização de vídeos, videoarte no YouTube, foi uma forma também de popularizar a poesia, de mostrar para as pessoas, né, e de ser intermediadora dentro desse processo, de que a poesia está em qualquer lugar, né? A gente só precisa Sim. parar de andar com pressa também. E tá no cotidiano da gente, tá na beleza que a gente enxerga nas coisas que existem no mundo, né? E como é bonito a gente tá colocando a poesia nesses espaços, né? Perto das pessoas. Como diz o poeta, né? O povo não quer só comida, não. As pessoas querem arte, as pessoas querem poder vivenciar essas coisas todas. E eu acho que tem uma passagem muito bonita, Pedro, é um filme que foi produzido aqui em Canudos, chamado O Mar de Antônio Peregrino. E é um filme do Mendel Herbermann, que é um colega, né? Foi produzido Uhum. tem pouco tempo. E tem uma passagem que eu gosto muito,
que uma senhora é questionada sobre a prédica, né, conselheirista, de Euclides da Cunha, na verdade, e conselheirista de que o sertão viraria mar. E aí o narrador pergunta para essa senhora, né, se ela já tinha visto o mar. E ela fala assim: eu nunca vi o mar é muito grande, minhas mãos não alcançam, sabe? E quando eu ouvi aquilo, eu pensei, poxa, a poesia, a arte num todo, é essa coisa grande, imensa, que as mãos da gente não alcançam. Então, não tem que ter esse egoísmo de achar que a poesia ela só pode ser dita ou escutada a partir de certos lugares ou a partir de certas vozes. Não, é uma coisa tão imensa que não cabe nas mãos da gente, sabe? Então, é do mundo. A poesia é do mundo. A poesia é pop, a poesia é para todos. Exatamente. O teu primeiro livro, né? Vamos já aqui enfim, falar um pouquinho sobre isso. O teu primeiro livro se chama Chuva Doce. Eu adorei, é um nome muito doce, de verdade. E eu fiquei imaginando, né, assim, adoro imaginar coisas, né? Nomes de poemas e nomes de livro, eu acho que é algo incrível, assim. Eu gosto muito, eu acho que isso nos remete a tantas possibilidades, né? E eu, quando descobri que o nome do teu livro era Chuva Doce, já imaginei um monte de nuvem, assim, de algodão, sabe? Aquela algodão doce, aquela coisa da infância, sabe? E, assim, e a criança de boca aberta, esperando aquela Ah, chuva doce cair, assim, sabe? tem tanto E amor eu queria nesse saber nome, de... né? Não entendi. Tem tanto amor nesse nome. O meu sobrinho, Caleb, tá vendo como eu sou fascinada pelos meus sobrinhos? Ele foi se declarar para minha mãe, ele falou assim: vovó, eu te amo do tamanho de um algodão doce de parquinho. Que bonito! E aí eu quero saber, a partir disso, né, quais são as tuas memórias de chuva? É, a gente começou falando do sertão e de como. Sim. É, e eu falei que estava chovendo aqui, de como a chuva tem um sentido místico, afetivo e poético. É, esse nome. Esse nome do livro, né, Chuva Doce, também carrega uma memória afetiva e que eu guardo em mim, que faz e que pulsa forte assim dentro e que é muito bonito. A gente aqui no sertão, principalmente aqui em casa com meu pai, a gente cresceu ouvindo meu pai explicar em que parte do sertão estava chovendo. E a gente ficava sempre na porta de casa, mirando o céu, esperando para ver onde é que ia chover e se iria chover aqui em Uauá. Então, a chuva tem esse sentido para mim. A chuva representa o amor, representa a saudade de um tempo que já passou, mas até hoje a gente fica olhando, mirando o céu, esperando para ver quando é que a chuva vai chegar. E eu acho que eu poderia explicar o nome desse livro com um poema e eu peço permissão até para lê-lo aqui, que eu escrevi para o meu pai José, e eu fiz a seguinte Uhum. dedicatória. Para o meu pai José, que me ensinou a esperar a chuva e a olhar para a chuva também. E ele diz assim: chover no sertão é sempre urgente. Todo mundo sonha a chuva nesse chão. Há quem fique horas mirando o céu, tentando decifrar o caminho das águas, questionando Deus por que a chuva se demora tanto. Ainda que os orvalhinhos de chuva não caiam, há uma insígnia divina que sempre se cumpre. Todos os dias, Deus faz chover no sertão de nossas almas dilúvios de esperança. Esse é um poema que eu escrevi e dediquei para ele, porque essa coisa de esperar a chuva, sabe? Me lembra muito o meu pai, me lembra essa é meio que uma tradição, sabe? Dele ficar sentado na Sim. porta, olhando para o céu e mirando assim, né, com aquele sentido mais empírico, né, de saber exatamente onde está chovendo e se a chuva vai chegar aqui. E é uma coisa muito bonita. E o nome desse livro é uma forma também de homenageá-lo,
chuva doce, né? O doce da lembrança, o doce do amor, o doce de uma saudade que não termina nunca. Sim. E queria te dizer, compartilhar contigo também uma coisa. O primeiro livro que eu me lembro, assim, né, de nome, que eu nunca esqueci, porque eu sempre achei, como eu já falei aqui, né, do meu fascínio por nomes de livros, de poemas. Tem uma escritora mapaense chamada Luli Rojansky. Ela tem um livro chamado Lugar da Chuva. E dentro desse livro ela tem um conto chamado Meninos de Julho, que são os meninos que saltam pipas, né? Uhum. E me lembrou tanto assim essa, né, saber do seu livro, saber do livro da Luli, né? É um reencontro de memórias, né? Da minha memória e agora saber dessa sua história e as histórias que eu li da Luli, enfim, é incrível isso tudo, assim. E que bom que vocês batizaram os seus livros com esses nomes, assim, porque desperta também na gente certas curiosidades. Isso é mágico, é muito bonito. Tão Agora sim, eu mágico queria quanto a saber, chuva no sertão. sim, essa espera, né, dessa chuva, é bonito esperar a chuva. A gente espera com tanta coisa, né? É. E essa espera pela chuva é poética demais. Agora eu quero saber de ti, quando foi que tu descobrisse o mapa do tesouro que você traz da poesia? Eita, eu acho que eu não descobri, eu acho que a poesia descobre a gente, né? Não sei, eu não saberia como explicar, mas tem muito disso. Eu sempre fui muito fascinada pelas palavras, eu sempre li muito. Sim, E eu me sinto assim até privilegiada, porque desde a minha infância eu tive muito acesso aos livros, né? Li muitos clássicos e o meu contato com a poesia foi um contato meio equivocado, porque é aquela coisa, né, do contato da poesia pela via da teorização, da gente aprender a estrutura do poema, né, aprender a compreender a forma do poema e não a sentir, a viver o que o poema tem a dizer e o que ele comunica com a gente. Então, eu eu esbarrei com a poesia, eu fui encontrada pela poesia em um momento muito significativo assim na minha vida. Era o ano de 2012 já, assim, eu precisei me mudar para uma outra cidade, onde eu ia cursar a universidade, né? Uma cidade que fica no interior do sertão pernambucano. E sim, era tudo, era um mundo muito novo para mim. Tudo me deslumbrava, né? Era uma cidade diferente, ia conhecer pessoas novas. Então eu tinha um celular meio tacanho, não era nem um smartphone. Então tudo me comovia os olhos, né? Eu comecei a curar um pouco da minha solidão e da minha saudade de casa, enxergando as belezas existentes no mundo, assim. Então eu andava muito sem pressa, fazendo registros pequenos e essa coisa fez com que eu percebesse a poesia em tudo que existe, assim, ao meu redor. E mais do que isso, eu até iria além, Pedro. Eu acho que o meu encontro com a aham, poesia tem um quê espiritual também. E eu até gostaria de compartilhar uma história. Eu não sei se a minha amiga Maria está me assistindo aqui, não dá para saber, mas ela estava bem entusiasmada em acompanhar a live. Maria é uma amiga sim, querida, Maria Graciliano, que eu conheci lá nessa cidade, no sertão pernambucano, em Belém de São Francisco. A Maria, à época, foi a minha companheira, tanto no pensionato onde a gente morava, e ela também estudou comigo, né? Ela era da idade do meu pai, 70 anos já, e estava ali para fazer o curso de Direito. Uma senhora muito espirituosa, sensível e revolucionária. E eu lembro que às vezes a gente ficava sentado ali, né, abaixo da copa das árvores, e assim, ventava um instantezinho, e a Maria falava assim, bem num tom sério para mim: Áquila, Deus acabou de passar por aqui. Ela falava desse jeito. E eu comecei a tomar a poesia como uma coisa muito sagrada mesmo, sabe? Comecei a perceber Deus na poesia. E nessa poesia que é imanente à natureza das coisas. Então,
essas coisas todas que existem no mundo e que são obras, né, da mão de Deus, é, é poesia. Podia ver Deus a todo instante, né? Nos orvalhinhos da chuva, no vento que batia e fazia as folhas dançarem, sabe? Então foi uma experiência muito bonita. E eu costumo dizer sempre, né? Eu até já compartilhei isso com alguns amigos, né? Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, João capítulo 1, que fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. Hoje eu penso Deus como palavra poética mesmo, sabe? Um Deus poesia, um Deus que é poesia no espaço, um Deus que é tão poesia que faz com que a gente enxergue a beleza imaterial do mundo e se toque e se assombre com isso, sabe? Então, o meu encontro com a poesia tem um quê espiritual muito forte também, sabe? Eu tenho percebido muito Deus na poesia e como isso tem sido assim um combustível e um alimento até para minha alma mesmo, assim. Eu tenho uma tradição Sim. religiosa cristã e tal, e às vezes a gente é ensinado a pensar Deus de um jeito tão distante, né? De uma forma tão catedrática, uma figura meta-humana, que é claro que ele tem toda a sua divindade e superioridade, né? Mas às Uhum. vezes a gente precisa pensar Deus mais perto. E olha, tem sido uma É. experiência Não assim, como carrasco, né? mara... Porque também tem um pouco Não, disso, né? A gente pensa muitas vezes Deus como carrasco, né? E não Deus como amor, ou Deus como outra figura, né? Então, é, tipo, ou ele é muito carrasco, não faça isso, que Deus não vai gostar, né? Mas, não, enfim, você respondeu já o que eu queria que a gente ia entrar nesse assunto agora, que era justamente falando sobre essa coisa, né? Se Deus é poesia e o quanto que a tua espiritualidade, né? Ela mudou em relação a isso, né? Quando se trata de poesia. A gente tem como referência, enfim, tem vários autores, tem várias poetas, né, que tratam desse assunto também. Mas a nossa grande referência é a Adélia Prado, né? Pelo menos para mim, acho que para você pra mim também, também. nesse sentido, né? A Adélia E dizia eu quero compartilhar isso. aqui. Tudo que ela sente esbarra em Deus. Sim, sim, com certeza. Eu vou ler então aqui para vocês agora um poema da Adélia chamado A Santa Ceia. Eu acho esse nome fantástico e a forma como a Adélia também constrói esse poema, eu acho a coisa mais, é, como eu poderia dizer, não tem nem palavras para isso, de verdade, sabe? Bíblica e Porque esse fofinha. poema ele é tão bem construído. Você conhece esse poema, A Santa Ceia? Conheço, conheço. É maravilhoso, né? Então vou compartilhar com quem não conhece. Diz assim: de Adélia Prado, A Santa Ceia. Começou dizendo o amor, mas não pôde concluir, pois alguém o chamava. O amor, como se me tocasse, falava só para mim. Ainda que outras pessoas estivessem à mesa, o amor. E arrastou sua cadeira para mais perto. Não levantava os olhos, temerosa da explicitude do meu coração. A sala aquecia-se do meu respirar de crepitação e luzes. O amor. Ficou apenas esta palavra do inconcluído discurso, alimento da fome que desejo perpétua. Jonathan é minha comida. Ah, é maravilhoso, Adélia gente. Prado, Meu esse Deus. poema é a coisa mais perfeita assim É da poesia. sublime. O nome, a construção, né, essa coisa toda. E E, que final e esse esplêndido, né? Que final final. arrebatador, né? Isso mesmo. Jonathan é Eu minha gosto comida. esse poema desses que falam mais um pouco sobre a religião, né, que mostram a Adélia um pouco mais religiosa, é um dos que eu mais gosto, assim, eu acho esse fascinante. Pode compartilhar com a gente mais um poema agora, o seu? Deixa eu ver aqui. Tem um poema que eu gosto muito, que fala um pouco sobre o auá, sobre como que é a vida aqui. E tem uma história legal por trás desse poema. O auá que significa Vagalumes. vagalumes. Vagalumes.
É uma cidade mística e com um nome bem bonito, né? Esse poema eu escrevi a partir de uma experiência que eu vivi em uma comunidade chamada Umbuzeiro, que fica no interior aqui, é uma comunidade rural. E eu tive lá tocando um projeto. A ideia era ter contato com mulheres, para a gente conhecer as suas formas de vida, Sim. os processos de resistência. Só que acabou que ficou uma coisa maior, né, do que eu imaginava. Então, eu acabei fazendo algumas fotografias lá, registrando o cotidiano dessas mulheres e tudo mais. E eu percebi um traço da culturalidade daquelas pessoas que era muito forte. Sempre que eu chegava, as pessoas ficavam meio hesitadas e recuadas. E parecia que elas estavam sempre numa posição assim, letárgica, à espera de alguma coisa, sabe? Então eu tentei meio que transubstanciar essa espera e esse silêncio que eu percebi assim na comunidade de Umbuzeiro através de um poema que eu gosto muito, que se chama A Cidade. Ele diz assim: a vida aqui é sempre amena. A rotina se repete todos os dias, mesmo jeito. Sobre o sol quente das tardes flamejantes, as crianças festejam a infância das horas sem muitos estardalhaços. Nas ruas disformes, casinhas enfileiradas, todas iguais. O rapaz da bicicleta atravessa a rua buzinando para entregar o pão. A menina corre triunfante, pés descalços, seu mundo comportando eternidades. Aqui há sempre alguém em silêncio, porta de casa, espiando a vida que corre lado de fora. E embora tenazes, ninguém dá-se ao luxo de sonhar coisas grandes. A vida punge, sem requintes, nesse lugar repleto de esperas. Ah, Uauá, que saudade de Uauá. Ah, Descreve perfeitamente a cidade. Eu que já pude ir até a sua cidade, descreve lindamente a cidade, o comportamento da cidade, esse respirar da cidade. Muito bonito. Manu, quando você sonha em se tratando de poesia, o que você sonha? eu sou uma romântica incurável, então eu sempre sonho, sempre teimo em acreditar nas pessoas e no melhor do mundo. E quando eu penso a poesia, eu sonho em um mundo novo, né? Em um outro mundo possível, como o Eduardo Galeano pronunciava, sabe? Em um mundo onde a ambição pelo dinheiro fácil, né, não seja a volúpia maior de muitos. Um mundo em que as pessoas se respeitem, um mundo em que as diferenças elas sejam aceitas, né? Sem essa ideia Aham. colonialista de querer impor ao outro aquilo que você é. O que eu penso e sonho, né? Quando eu penso em poesia, sabe, um mundo sem fronteiras. Um mundo sem fronteiras onde as pessoas possam viver e enxergar as coisas com muita liberdade, sabe? É tanta coisa, eu fico até sem palavras, assim. Eu sonho tanto e eu acho que traduz muito isso, sabe? Sempre pensar em um novo, Sim, em um mundo novo, sabe? Que seja um que lugar melhor lindo. para todo mundo. Maravilha. E o que é que a poeta Áquila gosta de ler? Compartilha com a gente as suas leituras, os seus autores. Ah, eu gosto de ler muita coisa. E como eu disse, né, já para ti, eu sempre fui muito fascinada pela literatura. Aham. E assim, eu tenho referências grandes que vão desde o John Steinbeck, Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Marques. Na poesia tem muita referência também. Uhum. O John Steinbeck, por exemplo, é uma referência que eu guardo comigo sempre, porque eu acho que
muito do que eu aprendi a ser e das visões de mundo que eu carrego hoje se deve muito à leitura que eu fiz. Há um clássico do John Steinbeck chamado As Vinhas da Ira. É um livro muito bonito. E pungente também. É um livro pungente também. É um grande clássico da reforma agrária. Conta a história, só assim para situar as pessoas, de uma família de rendeiros que são expulsos, né, de suas terras no, em Oklahoma. E eles são obrigados a ir para o sul da Califórnia sob a promessa de que teriam empregos, né, para eles trabalharem em parreirais. Tudo uma grande ilusão. E o livro, na verdade, é uma espécie de odisseia trágica, né, dessa família que parte em busca de uma oportunidade. Mas é um livro que tem um sentido muito especial para mim, porque é um livro que tem uma crítica social muito contundente. Foi quando eu aprendi questões como a luta pela terra, a reforma agrária. E eu até, Pedro, eu acho que eu tenho que falar sobre isso agora, porque não só como poeta, eu também sou pesquisadora, a gente vive um momento muito difícil hoje no Brasil, né? A gente vive, no mundo, na verdade, a gente vive talvez a maior crise sanitária do século, e é uma crise que provoca e produz efeitos econômicos e sociais que são extremamente devastadores. Então, o debate da fome, o debate da luta pela terra, da reforma agrária é um debate que volta à atualidade agora. As pessoas vão discutir muito isso, porque eu até tive lendo um relatório recente da organização da ONU, né, a organização, esqueci, Das Nações. das Nações Unidas, obrigada, que aponta que essa crise sanitária vai empurrar 500 milhão de pessoas, né, para a situação de extrema pobreza. Então, essa é uma referência que eu tenho, e tem até um trecho que eu gostaria de ler, porque é um trecho que me toca muito desse livro, que diz assim: como você pode assustar um homem cuja fome não está apenas em seu próprio estômago apertado, mas nas barrigas miseráveis dos seus filhos? Não, você não pode assustá-lo. Ele tem conhecido um medo que ultrapassa todos os outros. Esse é um trecho do livro As Vinhas da Ira, que eu, inclusive, consultaria as pessoas a lerem. E, às vezes, tem gente que Nossa, acha que lindo. que... Eu não conheço esse livro, quero com certeza lê-lo. Por favor, Pedro, Preciso, você vai gostar muito. vou ler, Então, é uma com referência que eu tenho, certeza. assim, muito, muito forte. E eu já viajei muito nos mundos imaginados e inventados do Gabriel Garcia Marques. Quem não, né? Ai, que E eu perfeito. acho que É, a produção do Gabriel Garcia Marques é uma produção assim que ajudou a devassar e a revelar tanta singularidade, tantas peculiaridades, né, na produção literária da América Latina, e inclusive a devassar, né, as peculiaridades da própria América Latina, que sempre foi sim. tão injustiçada, né, que sofreu tanta opressão e tantas desigualdades por conta desses processos de colonização europeia e estadunidense. E nesse aspecto tem uma referência assim que para você também, que eu acho que ama, que é o Eduardo Galeano, que foi Nossa, uma grande voz de aqui, gente, com o resistência. livro dos Ai, abraços, esse livro é abraçadíssimo meu livro dos maravilhoso. abraços. Eu penso que Eduardo Galeano foi uma grande voz de resistência na literatura da América Latina, e uma voz de resistência também porque a sua escrita ela era muito denunciadora. Ela condenava, né, Prêmio Nobel, né? processos, sim, de opressão e de desigualdade a que a América Latina foi submetida, né, pela sanha dos imperialistas. Então, e é uma leitura muito necessária para os tempos de agora. Olha eu militando de novo, mas a gente vive um momento de tantos retrocessos sociais no nosso país, Sim, né, sim, de sim, sim. rupturas democráticas. Então, a leitura de Eduardo Galeano, ela é mais que um afago para a alma. Ela é uma forma da gente também se politizar e também oferecer nossa resistência a essas coisas que estão acontecendo no nosso país. Né? É uma forma da gente, inclusive, homenageá-lo, porque ele era um grande defensor da classe trabalhadora, da democracia. E
Na poesia, a gente já falou aqui da Adélia Prado, que eu acho que a Adélia é aquilo que o Drummond falou com muita incisividade, né? Ela é bíblica. E eu acho que a Adélia é hoje uma das maiores poetas brasileiras vivas, né? Tem a Conceição Evaristo também, que é uma referência para mim. Eu leio muito a Conceição Evaristo. Eu aprendi muito com a Conceição. Eu acho que é uma literatura muito potente, necessária também. É uma leitura que é muito difícil, porque ela afeta a gente de um jeito assim, nos deixa atravessados com o poema. Eu lembro que eu fiz uma leitura de um poema da Conceição para gravar um vídeo, e foi uma das leituras, não, eu acho que foi a leitura mais difícil que eu já fiz. Me deixou assim, atravessada mesmo, e muda, porque é uma literatura que fala muito dessa coisa da ancestralidade, né? É uma literatura de resistência, e a Conceição ocupando esse lugar dentro da poesia, né? De ser uma voz de resistência, de falar sobre as suas memórias, das opressões que ela sofreu, é muito necessário. Então é uma referência assim para mim. E tem outros poetas, a Ana Martins, que você leu aí, a gente começou lendo Ana Martins, né? Que é uma poeta Sim. mineira incrível, que assim, eu tenho uma paixão enorme. Tem o Manuel de Barros, né, que a gente falou muito aqui. Manuel é uma escola para todo mundo, eu acho. Tem a Matilde, Nossa. né? Tem a Matilde Campilho, que assim como o Manuel, eu gosto muito na Matilde Campilho essa coisa dos impossíveis verossímeis, né? Os absurdos É. bons da poesia. E você tá nesse, viu? Tá nesse combo de absurdo bom. A tua poesia Tô é um nesse, absurdo né? bom, Pedro. É, é vasculhar o absurdo, né? É um pouco disso. Não, e o que é mais legal, né, nessa poesia, isso acontece muito com o Gabriel Garcia Marques, por exemplo, às vezes o inverossímil e o irreal, né, conseguem ser mais verossímeis que a própria realidade. É engraçado isso, né? Sim. É. E caramba, né? Alguém disse, né? Nada supera a realidade, né? Nada supera a realidade. E tem outros poetas. Mas olha só, quero fazer um joguinho com você, Tá. tá? Uma coisa assim. Um livro que te marcou, assim, acho que. Enfim, quero te perguntar isso, né? Um livro, 100 anos de solidão. um poema, O mito, do Drummond. bom, um poeta, Adélia Prado. isso. Um momento bonito seu com a poesia. Nosso encontro. O encontro do sertão com o Amazonas. Foi bonito, né? Foi lindo. Ele também está entre um dos meus momentos mais bonitos com a poesia. Aquele encontro foi fantástico mesmo, assim, para mim. Eu devo muito à poesia por causa desse encontro. Eu quero ler para você um conto do Eduardo Galeano, aqui do livro dos Abraços, e esse se chama A Função do Leitor Um. E é para você esse aqui. Tá. Quando Lúcia Pelaz era pequena, leu um romance escondida. Leu aos pedaços, noite após noite, ocultando o livro debaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de cedro onde seu tio guardava os livros preferidos. Muito caminhou Lúcia, enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasmas, caminhou pelos rochedos sobre o rio Antioquia. E na busca de gente, caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia, e ao longo de seu caminhar, ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado com seus olhos na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro. Não reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela que agora é outro. Agora é dela. Ah,
Lembra um pouco Áquila, aquele conto da Clarice, né? A Felicidade Clandestina. sim, lembra. Ah, é muito lindo esse. Isso. Áquila, eu quero muito agradecer a tua participação aqui. Ai, eu que agradeço. Foi um bate-papo onde a gente de fato sentiu o seu amor pela poesia. Que palavras bonitas que você usou para expressar todo esse sentimento. Eu tenho certeza que quem está aí comentando, tá, gente? Desculpa a gente não ter falado muito com vocês, mas é porque o papo aqui estava tão bom. Eu tenho certeza que vocês estavam curtindo aí desse lado. Então, eu quero já te agradecer pela presença, pelo carinho, por ter topado vir aqui fazer essa live com a gente. E é isso, é sempre bom poder te ouvir, poder te encontrar. É maravilhoso. É como a poesia. É como a gente está diante da poesia. Ah, que bonito. Eu também estou muito feliz, Pedro, pelo convite, por esse encontro, por estar aqui falando de coisas que nos inspiram tanto e que a gente gosta, né? De poesia. Sim. E, eu fico sem palavras mesmo. Eu acho que eu me encontrei com a poesia me encontrou assim. É a vida que eu gosto é essa, sabe? Poder estar falando de Ah, poesia, vivendo poesia, sentindo poesia. E eu tô muito feliz, de verdade. então pronto. Então, obrigado, viu? Eu que Bom, agora eu vou falar um agradeço. pouco com o público. Tá. Vou falar um pouco com o público. Beijo, continua aí, Beijo. tá comigo que Obrigada a a gente vai todo encerrar mundo que junto. Não assistiu. encerra, não, não encerra. Vamos encerrar junto aqui, Ah, todo mundo tá. juntinho. Tudo bem. Vou só falar aqui com a galera. Olha só, gente. Hoje foi essa live, A Voz da Poesia, com a Áquila Emanuele, que vocês puderam ouvir ainda há pouco. Foi um momento muito bonito aqui pra gente. O segundo episódio vai ao ar na terça-feira, às 20 horas, aqui no Instagram da Duas Telas Produções. Então, já quero dizer para vocês que o nosso próximo convidado é um cara que vem lá de Goiânia, é um cara que fala somente do amor. Tudo que ele escreve é sobre o amor. Se ele tiver que falar de bolo, ele vai falar sobre o amor. Então, com essa dica, eu deixei para vocês para que vocês fiquem, enfim, imaginando quem será esse próximo convidado. Tá bom? Então, quero agradecer a Duas Telas Produções pelo espaço e por nos dar todo esse apoio. Enfim, que é a poesia que a gente ama sempre conversar, falar e deixar aí muito claro para o público, né? Claro sempre dessa nossa missão, que é sempre dialogar com a poesia. Bom, quero também agradecer ao Elton Tavares, a Evelyn Pimentel, que fizeram todo o nosso material circular aí pelos blogs, pelos sites. A gente fica muito feliz, viu, com a parceria de vocês. Quero agradecer também aos nossos outros integrantes, a Aline Monteiro, a Carla Nobre, ao Lucão, ao Pedro Muriel, ao Thiago Soeiro também, que nos ajudaram muito aqui para que esse momento também acontecesse. Tá bom, gente? Então, na terça-feira a gente se encontra com o próximo convidado. Enfim, quem será, quem será. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, viu? E até a próxima. Esse foi o primeiro episódio da nossa live A Poesia é Pop. Um beijo, gente. Beijos! Obrigada pela Até companhia. a próxima! Tchau. Tchau!